Olá, muito bom dia a você. Este é o Jornal da CBN. Eu sou Milton Jung e estou hoje aqui na CBN Rio e na CBN São Paulo. Ao nosso lado, como sempre, Cássia Godoy. Bom dia para você, Cássia. Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes do Jornal da CBN. E juntos com você acompanhamos a partir de agora os destaques desta quinta-feira, 10 de novembro de 2022. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva vai hoje, pela primeira vez, à sede do governo de transição no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. O petista também se reunirá com parlamentares das bancadas aliadas e visita o Superior Tribunal de Justiça. O senador Marcelo Castro, do MDB, que é relator geral do orçamento de 2023, e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, também vão participar da reunião com Lula e as bancadas. O relator faz parte do grupo que discute as mudanças no orçamento para acomodar as promessas de campanha de Lula, como a manutenção do auxílio de R$600. Nesta quarta-feira, o petista visitou os presidentes da Câmara e do Senado, os ministros do Supremo Tribunal Federal e o presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Dos 11 ministros do STF, apenas Luiz Roberto Barroso não participou da reunião com o presidente eleito, porque está no Egito, na Conferência do Clima da ONU. Após os encontros com Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e membros do Judiciário, o petista concedeu uma entrevista coletiva e se comprometeu a recuperar a harmonia entre os poderes. Vocês sabem que eu me candidatei com o compromisso de que é possível resgatar a cidadania do povo brasileiro, de que é possível a gente recuperar a harmonia entre os poderes, de que é plenamente possível a gente recuperar a normalidade da convivência entre as instituições brasileiras. Instituições que foram atacadas, ou seja, que foram violentadas por uma linguagem nem sempre recomendável por algumas autoridades ligadas ao governo. Nós voltamos a governar o país, não há tempo para vingança, não há tempo para raiva, não há tempo para ódio, o tempo é de governar. Eu pretendo trabalhar 24 horas por dia, não vou trabalhar apenas 3 horas ou 4 horas por dia, mas vou trabalhar o dia inteiro, porque nós temos uma dívida a resgatar com o povo pobre desse país. Lula disse que sentiu disposição ou a disposição de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco em aprovar a PEC, que retira do teto de gastos as despesas com programas como Bolsa Família. Nós tivemos apenas uma conversa com o presidente da Câmara, uma conversa com o presidente do Senado. Há muita disposição dos dois, com concordância daquilo que nós estamos propondo. O meu coordenador, Alckmin, vai sentar com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado e vai montar o cronograma e dizer o que nós queremos de verdade nessa PEC. Perguntado se vai apoiar a recondução de Arthur Lira à presidência da Câmara em troca de adesão à tramitação de propostas como a PEC da transição, Lula disse que não vai interferir na discussão sobre o comando do Congresso. Não cabe ao presidente da República interferir em quem será o presidente do Senado ou o presidente da Câmara. Ou seja, quem vai decidir quem será o presidente das casas serão os senadores e deputados. O papel do presidente da República não é gostar ou não de quem é presidente, é conversar com quem dirige a instituição. Eu queria lembrar que eu saí daqui uma vez para o Suriname, o deputado Luiz Eduardo Grijaldi disputava contra o Severino e eu achei que o Luiz Eduardo ia ganhar, não ganhou, e eu levanto de manhã, tem um papelzinho embaixo da porta, o Severino ganhou. Eu, ao invés de ficar com raiva, liguei para o Severino e falei, eu estou chegando ao Brasil, quero tomar um café e conversar sobre aquilo que o governo tem interesse de colocar em discussão na Câmara. Quem ganhar as eleições será o presidente e é com ele que eu e o Alckmin vamos ter que nos relacionar. Prestes a enviar ao Congresso uma proposta que precisa de 308 votos em 2 turnos na Câmara e de 49 no Senado, também em 2 votações, o presidente eleito evitou criticar o Centrão, que é liderado por Arthur Lira. Eu já disse muitas vezes que a gente não tem que olhar o Congresso e o Centrão, não. O Centrão é uma composição de vários partidos políticos
que o PT tem que aprender a conversar, que o Alckmin tem que aprender a conversar, que eu tenho que aprender a conversar e tentar convencê-las da nossa proposta. Isso nós vamos fazer com muita competência, porque o Brasil não tem tempo de mais briga, o Brasil não tem mais tempo de ficar essa turma, sabe, se combatendo, se xingando, se odiando. Então eu estou convencido que o Congresso não vai criar problema. Que vai ter gente contra, vai ter. Que vai ter gente favorável, vai ter muito mais. Agora são 6:08. O Ministério da Defesa entregou ao TSE o relatório sobre a fiscalização do processo eleitoral e não apontou nenhum indício de fraude na votação que elegeu Lula presidente do Brasil. O material entregue à corte aponta que os procedimentos estatísticos ocorreram sem ressalvas e que a análise dos boletins de urnas não identificou divergências. Mas no documento, as Forças Armadas afirmam que não foi possível fiscalizar o sistema completamente e sugere ao TSE que faça uma investigação técnica para apurar eventuais riscos de mudança no código-fonte por causa do possível acesso à rede durante a geração dos programas. Em nota, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, agradeceu o envio do relatório do Ministério da Defesa e disse que analisará sugestões em um momento oportuno. Antes da manifestação da defesa, outros órgãos fiscalizadores, como o Tribunal de Contas da União e a OAB, haviam apontado a regularidade do processo eleitoral. O documento dos militares enviado ao tribunal tem 63 páginas, sendo 24 de análise das etapas de fiscalização e o restante de anexos. No ofício enviado ao TSE, a defesa afirma que não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento. Na prática, ao mesmo tempo em que aponta não ter identificado nenhum indício de fraude, a pasta evita afrontar o presidente Jair Bolsonaro, ao indicar que não teria como assegurar a total confiabilidade do processo. No início do documento, a defesa destaca que não está no escopo do trabalho avaliar o grau de segurança dos sistemas eleitorais ou das urnas eletrônicas. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin disse que o relatório do Ministério da Defesa é assunto para o judiciário e não para o governo de transição. Antes da divulgação do relatório, ao comentar as manifestações golpistas contra a vitória dele, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou a confiança nas urnas eletrônicas e disse que Bolsonaro precisa reconhecer a derrota. Ninguém vai acreditar num discurso golpista de alguém que perdeu as eleições. Eu perdi 3 eleições. Cada vez que eu perdia, eu ia para casa lamentar, ficava triste. Eu nunca entrei em depressão porque corintiano não entra em depressão, sabe? Mas eu ia lamentar, eu ia ficar quieto durante um tempo, pensar onde que eu errei. Cabe ao presidente reconhecer a sua derrota. Cabe a ele fazer uma reflexão e se preparar para daqui a uns anos concorrer outra vez. É assim que é o jogo democrático. Não tem outro jeito de ser democrático, é assim, é respeitar a decisão da maioria do povo brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro não se manifestou sobre o relatório divulgado pelas Forças Armadas, que não aponta a fraude no sistema de votação.